Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a este vídeo e a este canal. Neste vídeo, vamos falar sobre um tema muito importante que é por que você não deve abrir a sua empresa em um endereço residencial. Se você não sabia, abrir empresa em um endereço residencial ou alterar para um endereço residencial pode te trazer problemas bem sérios aí no futuro. Então, acompanhe aqui que você vai saber quais são esses problemas e como você pode estar evitando eles, tá bom? Então, me acompanhe aqui. Por que evitar endereço residencial na abertura da empresa? Então, vamos lá. Quando a gente vai abrir uma empresa ou alterar o endereço dela, o primeiro procedimento é a viabilidade. A viabilidade ela, geralmente ela passa, no caso ela é aprovada, porque em muitos municípios ela ocorre via sistema, e o sistema ele não recusa, né. Em alguns, não é na grande maioria, mas em alguns municípios, o fiscal junto do sistema ele acompanha, ele identificando que ali é um endereço residencial e que tem atividades consideradas perigosas, ele vai recusar, aquele processo, né. Então não vai ser possível realizar aquele processo até que seja corrigido o que está errado para poder prosseguir. Então, aqui eu informei que geralmente o endereço passa, e ele passa sim, não é em todos, mas na grande maioria ele passa, e ele pode estar sendo indeferido em alguns municípios onde ocorre essa fiscalização inicial. Os problemas que pode te gerar é o quê? O processo de início ele não pega, correto? Se ele não pega, eh, que é um endereço residencial e pode ter atividades consideradas de alto risco, você vai conseguir alterar, vai conseguir abrir a empresa com aquele endereço ou alterar o endereço da empresa, e vai ocorrer o quê? Esse que eu destaquei em primeiro é o quê? É a fiscalização, ela é limitada, precisa de mandado. Significa que o fiscal, quando ele está indo conferir o endereço, ver como que funciona a atuação, ele não pode estar entrando naquela casa, ele não pode estar entrando naquele condomínio, porque para ele conferir, para ele vistoriar, é necessário um mandado. Porque se fosse uma sala comercial, um local, né, que atende pessoas ao público, tem estoque, ele poderia, porque ele tem essa permissão, mas para casas ele precisa de mandado. Esse é um dos motivos que, os fiscais eles tendem a reprovar, porque atrapalha o trabalho deles, né. E quando eles identificam que aquela empresa, ela está em um endereço residencial, eles podem muito bem solicitar que seja alterado o endereço para uma sala comercial ou outras modalidades aí que eu vou estar falando mais para frente aqui no vídeo. E como que isso te afeta? Te afeta porque alterar o endereço de uma empresa, da mesma forma que é para abrir, para encerrar uma empresa ou transformar, tem custo. Você precisa ver um contador, o contador vai cobrar os honorários dele. Eu falei contador, mas pode ser contadora, né. E também tem a taxa do órgão público, que vai ser cobrada por fora, né. Então, é algo que vai afetar aí o seu bolso. Então te dá um certo prejuízo, né. Se você pode já estar abrindo a empresa com o endereço certinho, é o melhor, porque você não tem que ficar gastando dinheiro, várias vezes, né. E um problema grave também é o IPTU. O IPTU, ali do local residencial, ele pode muito bem vir mais alto depois de 1 ano, 2, porque vai ser considerado que aquela empresa, quer dizer, que aquela empresa ela está naquele local residencial,
E se ela está ali, aquele local ele não está sendo usado somente para residir, mas sim para fins comerciais. E aí, com isso, ela vai, se sentir no direito de estar cobrando o valor para fins comerciais, que é bem maior, né, do que para residência. Então, vai afetar o seu bolso também. E para consertar isso, é um processo bem demorado, viu. Então vai te trazer dores de cabeça também. Então agora que você entende o porquê evitar o endereço residencial, quais são os problemas que podem ser gerados, deixa eu só me aprofundar, vou me aprofundar só mais uma coisa, que é o quê? Um dos motivos também, que não é só pela empresa estar num local residencial, é que o quê? Muitas empresas elas deixam, né, muitas empresas não, desculpa, muitos municípios, né, eles até permitem que seja aberto ali a empresa na residência. Tipo assim, quando eu digo permitir, é que eles não barram o processo, tá, você consegue abrir a empresa normalmente. Eh, Se a atividade daquela empresa é realizada pela internet ou no local do cliente, né, então vou dar exemplo, se é uma atividade de administração, uma atividade de serviço financeiro, serviços advocatícios, né, engenharia, designer, serviços de limpeza, né, então que são realizados, pela internet ou ir até o local do cliente para realizar no local do cliente, esses eles até permitem que a empresa seja aberta ali na residência e tenha essas atividades. Só que assim, permitir para abrir a empresa, né, não quer dizer que depois de uns anos não vai cobrar o IPTU mais caro e também não quer dizer que um fiscal não pode ir até o local e dizer que não pode, que exija que mude o endereço para um sala comercial ou outras possibilidades que eu já vou abordar no próxima parte, tá. Então tem isso aí também. Eh, o endereço, o que pega mais é o quê? Tem essas atividades que eu acabei de falar, mas tem atividades que são consideradas perigosas, que é porque a pessoa realiza venda, de produtos e nessa venda de produtos ela atende pessoas no local, ela tem estoque, né, porque ela tem produtos, então, é considerada perigoso, né. Então não pode estar realizando isso numa residência. E o fiscal pegando essas atividades, ele já nem deixa. Nesses casos, eles já pegam o quanto antes, já pedem para alterar, para corrigir. O grande problema aí é que eles não pegam no início, eles pegam depois que a empresa já está aberta, já está, né. Porque se pegasse no início era até bom, porque aí você se adequaria para estar seguindo. Mas não, depois que já foi aberta a empresa, já foi feito os registros, eles vão dizer que tem que alterar, e aí com isso vai ter que gastar dinheiro novamente para fazer as adequações. Então é muito importante você estar entendendo o perigo, né, de você estar usando endereço residencial. Bom, agora que eu expliquei tudo isso, agora a gente pode ir para a próxima parte que é muito importante, porque eu vou falar como você pode estar procedendo de forma segura para não ter nenhuma dessas dores de cabeça e nenhum desses prejuízos financeiros. Eh, Na verdade eu acabei me adiantando. Antes eu vou explicar para vocês a diferença entre o endereço residencial e o comercial. Eu falei de dores de cabeça e de problemas financeiros, porém tem um outro problema em você usar endereço residencial. O seu endereço, ele fica exposto publicamente. Como assim fica exposto publicamente? Quando você abre uma empresa, você está registrando ela no órgão público. E o órgão público, ele é de acesso para todos. Então, aquela pessoa que tem uns conhecimentos um pouco mais avançados, não precisa ser contador nem contadora,
e usa aquele sistema para estar consultando, ela vai ver, o endereço da sua empresa, vai ver que o endereço é uma residência, e nisso, acaba que você tá numa posição ali exposta, né, exposto, a sua privacidade meio que acabou ali, porque o seu endereço residencial tá ali, e a pessoa tem acesso. Então, de certa forma é um perigo, né, um risco, e caso você não queira correr isso, o ideal é você ver um local comercial ou outra opção aí que eu vou estar dando também para vocês. Eh, Aqui já está o IPTU pode subir, que é o aumento, né, do IPTU. Aqui eu estou falando entre a diferença, então vamos lá, eu abordei ali a parte da residência, que eu disse que o endereço vai ficar exposto, e agora eu vou falar aqui das vantagens do endereço comercial, que é o quê? Que ele protege, né, a sua privacidade, porque vai dar para consultar? Vai, mas é o endereço do local comercial. Onde você reside, ninguém vai saber. Então, é é bem legal você estar vendo um endereço comercial. E também o endereço comercial ele vem com uma vantagem, é muito mais fácil obter e ele muitas vezes também já possui que as licenças, né. Quais licenças? A prefeitura ela tende a pedir licença de bombeiro, por exemplo. E os locais comerciais, eles já vêm com essa licença, né, na maioria. E caso não venha, você pode estar vendo com o proprietário para ele, estar providenciando e te encaminhando, né, porque já tem que vir com esse documento para você. Mas também caso não venha, solicitar não é difícil. Hã, então ele já vem com as licenças, já vem seguro, né, então tem essa diferença. É claro que o endereço comercial ele tem um valor ali de aluguel, né. É por isso que muita gente abre na residência, porque é gratuito, é fácil. Eu entendo muito bem isso, mas eu venho aqui te trazer os riscos, para que você tome uma decisão, consciente. Bom, agora sim a gente vai para a parte onde eu vou te orientar como fazer da forma correta para não ter problemas, que é aqui, ó, proceder de forma segura. A forma que eu indico você estar realizando é vendo um escritório virtual. O que que é um escritório virtual? É uma empresa que ela tem um local ali dela, e ela vai pegar partes desse local, ou o local em si mesmo, e ela vai, alugar para outras empresas usarem para abrir, né, ficar ali. Só que tem uma diferença, tem essas empresas, os escritórios virtuais, você até pode estar usando até, né, alugando uma sala ali para fazer reunião, tudo, mas a ideia principal deles é o quê? É que você use o local deles ali só para receber a correspondência, né, e para estar abrindo a sua empresa. Você vai ter toda a privacidade, porque quem for acessar vai ver ali o endereço do escritório virtual e não o seu, que é o pessoal, é uma vantagem. Outra vantagem é que eles já têm as licenças também, o corpo de bombeiro, a Bitsu também. Caso a prefeitura peça, é só pedir para eles que rapidinho já vai estar na mão, né, para poder prosseguir com o processo. E outra vantagem deles é que eles recebem a sua correspondência, te mandam foto, né, tudo. Hã, e outra questão também é o valor deles não é caro, né, o valor deles é de R$ 80 a R$ 160 por mês. É como um aluguel, você vai estar alugando, né, da mesma forma, só que se a gente for comparar com uma sala comercial, é uma boa diferença, né, porque uma sala comercial eu imagino que deve ser uns R$ 1.000 para cima aí, e o escritório virtual seria só de 80 a 160, né, essa é a média do valor, então compensa bastante você estar abrindo a sua empresa através de um escritório virtual. Claro que tem algumas questões, que é o quê? Eh, São para empresas que eu já tinha citado ali as atividades.
são para empresas que vão atuar com prestação de serviço, eh, não só prestação de serviço, pode atuar com venda também, porém, as vendas têm que ser online e sem estoque, né, online sem estoque. Então para quem realiza, por exemplo, dropship, vai ser ótimo alugar um escritório virtual. E para aquelas atividades que eu tinha falado antes, de engenharia, serviços advocatícios, administração, design, a área de TI, né, eh, quem mexe até com limpeza, que vai estar fazendo a limpeza lá no local do cliente, né, não vai ser ali no local em si, vai ser no local do cliente, então são atividades realizadas fora ali do local, né. Então, o escritório virtual é especificamente para essas categorias aí que eu falei. Já o endereço comercial aqui que eu estou falando, né, ó, tem outras opções, porque nem tudo se aplica ali ao escritório virtual. Caso você tenha produtos, muitos produtos que você tem em estoque, que você vai ter que atender pessoas ao público, você tem que ver uma sala comercial, não tem jeito. O jeito é ver uma sala comercial mesmo, ela já vai vir com as licenças e tudo, a única desvantagem é o aluguel que é um pouquinho mais alto aí, né. E eu também trago aqui a parte do endereço residencial, tanto, né, para ambas atividades aí. Eu estou te indicando a evitar ele, mas eu sei que ele é muito utilizado, porque ele é fácil de se usar, porque você já tem os documentos, né, você tá morando ali, você tem os documentos, e porque é gratuito, né. Então, assim, é uma coisa que, assim, muita gente usa, tá, muitas empresas são no endereço residencial, eu entendo isso perfeitamente. Só que aqui eu venho te trazer os riscos de você estar usando um endereço residencial, que é que o IPTU pode ficar mais caro, não de um dia para o outro, né, mas com o passar dos anos, né. E se você for pego, né, se a fiscalização te pegar, eles vão solicitar que você mude o endereço. E mudar o endereço, como eu já te falei, não é gratuito. Mudar o endereço, você vai ter o custo de contratar um contador ou contadora, né, pagar os honorários dele ou dela, e ainda a taxa do registro no órgão público ali. Então vai afetar o seu bolso. Aqui na última opção eu falei, né, muitos usam e não tem problemas. Isso é uma parte que eu quero abordar. Muitas pessoas usam o endereço residencial, para abrir as suas empresas, só que o que eu venho te trazer aqui é o quê? Que você abrindo a tua empresa no endereço residencial, você colocando a sua empresa no endereço residencial, você está sofrendo risco ali de ser um dos sorteados, né, um dos sorteados a ter ali o aumento no IPTU, a ser pego ali na fiscalização, e aí você vai ter que lidar com a parte financeira, né, afetar o seu bolso e ainda vai ter dores de cabeça, né, porque ninguém gosta de ser pego assim. Então, o que eu venho te trazer é que existe o risco. Pode ser que o risco não chegue em você, você pode ter conhecidos seus, familiares, que têm empresa na residência e até agora não deu nenhum problema, mas essas pessoas estão sofrendo risco. Elas podem ser a qualquer momento, autuadas aí por um fiscal ou o IPTU delas chegar mais caro, tá. Então, o risco ele existe. E você, se você é uma pessoa que procura se organizar e tudo, você vai procurar evitar esse risco. Você pode até estar abrindo, né, na sua residência, mas sabendo que existe o risco, você vai procurar logo estar alterando e regularizando, né. Só que, como alterar o endereço não é gratuito, o interessante, se possível, seria já abrir a empresa e já fazer tudo certinho, né. Vai ter o gasto com escritório virtual ou com uma sala comercial? Vai, mas é aquele gasto que já está planejado.
Porque eu não sei se você concorda comigo, o pior é o gasto que chega de surpresa, que te pega, assim, de surpresa e você às vezes não tem o dinheiro. Esse gasto ele dá dor de cabeça e, né, te prejudica. Então, é o melhor planejado. Bom, seguindo aqui, agora que a gente já falou da forma segura, aqui ó, eu venho aqui reforçar com você, a importância de você fazer tudo certinho. O endereço da sua empresa não é detalhe, ele não é uma coisinha à toa não. O endereço da sua empresa, ele é uma estratégia, porque se você te já fizer tudo certinho, você está sendo estrategista, você está sendo empresário, empresária mesmo. Porque você já está se prevenindo para o futuro, tá? Evite problemas com fiscalização e aumento de IPTU. Proteja a sua privacidade, não exponha seu endereço pessoal. Sempre que possível, escolha endereço comercial ou escritório virtual. Pense no futuro da sua empresa, não só na facilidade do momento, porque realmente isso não tem como negar, é fácil e é barato, né? Porque não tem custo nenhum, mas o custo pode vir depois. E, e pode estar fácil agora, mas depois vai vir a dificuldade. E uma frase de impacto aí para te fortalecer aí nessa ideia de fazer tudo certinho é começar certo e evitar dor de cabeça depois, tá? Então eu quero que essa frase entre aí na sua mente e você pense e reflita direitinho, tá? E vamos agora finalizar aqui. Eu agradeço a sua atenção, eu agradeço por você ter assistido até aqui e eu peço que se você gostou, você realiza um comentário, você compartilha aí com um amigo, uma amiga, um familiar que precisa saber dessa informação. Então compartilha, porque é sempre muito bom estar informado, informada, né? Tanto que eu coloquei outra frase de impacto aqui, que é: informação certa na hora certa evita dor de cabeça depois. Tá bom? Muito obrigado e um abraço. Tchau, tchau.